primeira Universidade de Verão Tanto Mar, com todos vós, e depois desta aula inicial, desta aula inaugural, é para começarmos todos nós a mergulhar neste tema da economia azul. Temos aqui um painel de convidados muito relevantes nesta matéria de economia azul em termos nacionais e internacionais, e é uma honra para todos nós, certamente, contar com a Sra. Diretora-Geral de Política do Mar, a Engenheira Marisa Palmeiras, que está aqui e colabora connosco em vários domínios, mas aceitou, e agradecer por tal, ter aceito o convite de disponibilizar um pouco do seu tempo para se dedicar a esta Universidade de Verão do Mar, e nos vai explicar certamente aquilo que tem sido e aquilo que será não só a Estratégia Nacional para o Mar, mas as políticas têm que ser implementadas de apoio àquilo que ainda há pouco referi da inovação, mas também ao nível da literacia dos oceanos, temos trabalhado muito nesta matéria, mas sobretudo colocar cada vez mais o mar no centro do desenvolvimento económico nacional, e acho que estamos aqui bem representados e muito bem, vai ser muito boa a conversa com a Engenheira Marisa, daquilo que é o contexto macro, daquilo que são as políticas nacionais para a economia. Mas, mais do que estratégia de políticas, nós precisamos ter cada vez mais de ações concretas. Não é? Portanto, e essa foi a preocupação que eu trouxe naquela apresentação, porque eu não vou só falar em termos teóricos e conceptuais. Tem que haver exemplos concretos, que sejam motivadores, que ilustrem que aquilo que é uma política, que é uma estratégia, já está no terreno. E para isso trouxe aqui também dois convidados ilustres. Curiosamente, não é questão de um bairrismo, não é? Mas são muito ligados aqui ao território turístico. Não é por eu ser turista, não tem nada a ver com isso. Não é por eles serem turistas, não é nada disso. Mas são exemplos concretos de como é que esta comunidade, naquele cenário, daquela adaptação, já está com ações concretas para dar respostas a vida económica. Por isso, trago-vos aqui o António José Correia, antigo presidente do município de Peniche durante 12 anos, e muito do trabalho que hoje vemos visível, deveu-se a pessoas, deveu-se a Conselho enquanto inspirador, de olhar para o território de um modo diferente. E esta visão de modo diferente, que levou o seu tempo para implementar, quer dizer, hoje aquele projeto que eu vos trouxe, o Smart Ocean, parece que tem uma ideia, ok, está feita, amanhã vamos começar a construir. Desenganos. Os processos às vezes demoram, às vezes há um avanço e recursos, mas aquilo que é importante é que nós não perdemos o foco. E esse não perder o foco, claramente, também foi esta motivação que o Dr. José Correia nos trouxe para vários domínios. Ele vai certamente falar daquilo que foi a sua experiência que temos autarca, da criação de oportunidades de desenvolvimento desta economia azul e do apoiar com coisas já no terreno, nos vários domínios, que eu depois não vou levantar o véu, o José Correia vai falar sobre isso. Mas esta tal atratividade do território não basta ter políticas, não basta ser atrativas, ter as políticas de atratividade do território, que foram criadas pelo município ao longo deste tempo. Temos que ter os empreendedores que acreditem em nós. E foi esse acreditar em nós, desses empreendedores, trago aqui o exemplo do João Rito, um empreendedor daquela empresa que eu escutei, daquela startup, a Ciente, que chegou até nós com um projeto, uma ideia, e nós, ok, só temos que apoiar. E esse apoio que ele sentiu aqui em termos de Peniche, com o município, com o Politécnico da Ilha e com os atores da Doca Pesca, permitiu que agora esteja com um investimento de 20 milhões de euros para passar aquela ideia ao papel para desenvolver a economia azul. Portanto, este é o contexto que nos espera aqui desta sessão, deste diálogo com estes nossos ilustres convidados, com o qual agradeço uma vez mais o facto de se terem disponibilizado. Acho que nos vamos sentir muito enriquecidos com a partilha de conhecimento, com exemplos concretos, mas vamos começar com a Engenheira Marisa, aquilo que tem a ver com esta tal estratégia nacional para o mar e qual é que é o caminho para desenhar em termos nacionais. Marisa, obrigada, Sérgio. Qual é o teu? Sim, obrigada. Bom dia a todos. E antes de tudo quero começar por agradecer este convite e dar nota que não sou filha de Peniche, mas sinto-me muito bem adotada aqui. É realmente uma honra estar aqui e sobretudo com este painel, que são pessoas que eu conheço muito valor e quando venho para aqui até venho a aprender, porque na verdade muito do que nós fazemos tem que se basear no que é o trabalho concreto e o que são as ações concretas. Eu preparei uma apresentação, eu não quero gastar muito tempo com a apresentação, no máximo 10 minutos, mas por isso vou passar alguns slides de forma rápida, mas eu gostava de dar uma visão do que é que tem sido
Portugal na sua atuação e na área da liderança e da governança do oceano. E porque é que é tão importante para nós darmos continuidade a esta nossa visão e, sobretudo, à nossa atuação. E, portanto, o que é que eu queria transmitir aqui em 10 minutos muito rapidamente? Queria começar o que é uma visão global do oceano, o que é que tem sido a nossa liderança ao nível internacional. Eu só vou dar poucos exemplos, porque tenho muitos mais para dar. O que é o nosso papel ao nível europeu? A nível nacional, o que é a nossa responsabilidade? Falarmos um bocado da Estratégia Nacional para o Mar, que é um documento estratégico político que orienta a nossa atuação e os nossos futuros desafios, os desafios que nós temos pela frente. A Direção Geopolítica do Mar é uma direção que responde ao Ministério da Agricultura e Mar. Nós temos a nosso cargo tudo o que seja a implementação, avaliar, atualizar a Estratégia Nacional para o Mar. Temos também alguns fundos de investimento, de financiamento, portanto nós também apoiamos projetos na área da economia do mar, da literacia azul, da literacia do oceano. Propomos política nacional para o mar. Temos um papel estratégico no âmbito do ordenamento do espaço marítimo. Acompanhamos tudo o que são políticas da política marítima integrada, que é da União Europeia, e promovemos a ação nacional e internacional no âmbito do mar. E, portanto, eu não vou passar o vídeo. Eu começo sempre com este slide, que é quando nós pensamos em oceano, o que é que pensamos? E este é um slide antigo, porque o meu slide tem crescido, ou seja, as letras têm ficado muito mais pequenas e têm aparecido muito mais outras palavras. Nós, à medida que este está desatualizado, mas à medida que nós vamos pondo ali palavras, percebemos a importância do oceano para a nossa vida. O oceano é muito mais do que uma praia, do que o turismo, do que a pesca, ou do descobrimento. Estamos a falar da biodiversidade, estamos a falar do oxigênio, estamos a falar de sustentabilidade, estamos a falar do nosso futuro, estamos a falar de comunidades costeiras, estamos a falar da regulação do clima, do transporte, da logística. Mais de 80%, dependendo se é peso, se é quantidade, ou mais de 90% ou 80% de toda a logística faz através do transporte marítimo e, portanto, é uma diversidade de áreas, como nós falamos muito bem, não é um cluster do mar, é um hipercluster, porque são tantas áreas e tantos setores que, na verdade, eles têm que estar muito bem planeados para todos eles se alavancarem uns aos outros. E eu falo sempre, eu começo por falar a Agenda 2030 da ODS, porque há um ODS chamado 14. É o ODS da vida, proteger a vida marinha. Na verdade, este ODS 14 só existe, não era para existir. E só existe porque houve um grupo de países, nomeadamente Portugal, que teve a linha da frente de defender que o ODS 14 tinha que faltar. Eu não consigo perceber, mas o mar, o oceano, se nós olharmos para o nosso planeta e vermos a quantidade de oceano que nós temos, como é que é possível estar-se a desenhar uma agenda 2030 com o objetivo de desenvolver sustentável e não existir de 14? Quer dizer, a sensação que eu tenho é que estávamos completamente todos, ao nível do mundo, virados de costas para o oceano. Portugal teve na linha da frente pôr-nos aqui o 14. E depois vou também passar isto rapidamente. O ODS 14 tem uma série de metas, do qual nós, Direção-Geral de Política do Mar, também ajudamos a monitorizar, referentes ao como é que nós nos comportamos perante o oceano, e os resultados não são muito simpáticos. Portanto, nós temos de fazer muito mais pela proteção, pelo desenvolvimento do nosso oceano. Portugal, mais uma vez, teve um papel fundamental no que é a Conferência dos Oceanos. Houve uma primeira Conferência dos Oceanos em Nova Iorque. Portugal, nessa conferência, levantou-se e disse: eu quero organizar a próxima Conferência das Nações Unidas dos Oceanos. E foi em 2022, após pandemia. Eu estava na organização da conferência no início, em 2019, depois meteu-se uma pandemia, portanto ainda acompanhei o processo de se adiar ou de se fazer a Conferência dos Oceanos em Lisboa em 2020, e a conferência teve que ser adiada 2 anos. Foi um sucesso. Mais de 6.000 participantes, mais de 26 chefes de Estado e de Governo e mais 150 Estados-membros das Nações Unidas.
e que apresentaram o seu compromisso de proteger 30% do oceano até 2030. E houve uma declaração que foi aprovada por unanimidade, chama-se a Declaração de Lisboa, que é o nosso oceano, o nosso futuro e a nossa responsabilidade. E desde esse momento tem acontecido uma série também de acontecimentos a nível internacional, estamos a falar a nível internacional, com muito impacto para o oceano. Estamos a falar de combate à pesca ilegal, não declarada, não regulamentada, que começou a surgir na agenda de muitos países. Temos a questão de acabar com a utilização dos plásticos, que acaba de tentarmos ter um instrumento internacional vinculativo. Houve a adoção, paralelamente à nossa conferência, houve a adoção de uma carta de compromisso da parceria da CPLP por um mar sem lixo. E por aí começou-se realmente a tomar mais atenção à questão do global da biodiversidade e também à questão do acordo do BBNJ, que é o acordo do alto mar, onde vamos proteger também o oceano fora das áreas, portanto, no alto mar. Esse também, após a conferência de Nice, que é a terceira conferência, que foi esta, nós em Lisboa organizámos a segunda conferência, a terceira conferência foi organizada por França, decorreu este ano, e o grande objetivo de França era conseguirmos, após a assinatura do acordo do BBNJ, não é? Da proteção do alto mar, conseguirmos ter uma ratificação desse acordo de 60 países, porque a partir do momento que 60 países assinarem, ele entra em vigor. Neste momento, isto foi ontem, à noite, foi que eu estive a atualizar, já estamos com 56 países, ou seja, faltam 4. Isto todos os dias se atualiza, portanto, as possibilidades atualizadas. Isto é uma grande vitória. E isto é algo que é muito importante, é termos ao nível mundial um instrumento que nos ajuda a proteger as zonas do alto mar. A nível europeu, existe uma política marítima integrada, que são 6 vetores, que são estes, e que nós acompanhamos todos eles, nós, Portugal, nós, Direção-Geral de Política do Mar, acompanhamos e damos também continuidade ao nível nacional para darmos completamente alinhamento a estas políticas, quer a nível da União Europeia, quer a nível internacional, mas em todas estas áreas. Estamos a falar do conhecimento do meio marinho, do ordenamento do espaço marítimo, da vigilância marítima integrada, da estratégia e da segurança marítima, algo que está muito em voga hoje e que está na boca de todas as coisas, nós sabemos porquê, não é? E as estratégias das bacias marítimas. A Europa tem várias bacias, tem o Mediterrâneo, tem o Atlântico. E o que é a estratégia de crescimento azul? E aqui estamos a pôr em foco em economia azul sustentável. Vou passar, portanto, isto é só para perceberem cá o que é o conhecimento do meio marinho, onde é que assenta, quais são os vários pilares do conhecimento marinho. O ordenamento do espaço marítimo assenta numa diretiva, no qual nós, Portugal, temos o nosso ordenamento do espaço marítimo, quer do continente e das regiões autónomas, já aprovado. Portanto, nós temos já o nosso ordenamento do espaço marítimo bem definido. E o porquê da necessidade de termos um ordenamento do espaço marítimo? Porque, na verdade, é a forma que nós temos de desenvolver o que é a economia azul de forma organizada, ao mesmo tempo proteger o meio ambiente, podemos evitar e reduzir conflitos entre os diferentes setores e aumentar as sinergias. Portanto, não estamos a competir pelo mesmo espaço, mas pelo contrário, o espaço tem que ser pensado em que as várias atividades se alavancam e contribuem até umas para as outras, e podemos ter vários exemplos disto, portanto, aumentar as sinergias e também aumentar a cooperação transfronteiriça. Vou passar, é a mesma coisa, isto são só slides. No âmbito da vigilância marítima integrada, o que é a vigilância marítima integrada? Temos várias entidades e vários organismos a vigiar o nosso mar. E, portanto, quando nós estamos a falar em integrada, é termos este conhecimento todo partilhado de forma a aumentarmos o conhecimento do que é que se passa ao nível do mar. Não é fácil. Nós, Direção-Geral de Política do Mar, acompanhamos o CIS, o Common Information Sharing Environment. Só para terem noção, quando este projeto nasceu, há 10 anos atrás, envolvia 13 entidades diferentes de Portugal. Estamos a falar da GNR, da Marinha, do CIS,
da DOCA-PESM, portanto, tudo o que seja DGRM, tudo o que sejam entidades que possam ter informação no âmbito do mar, tinham que trabalhar em conjunto, ter interoperabilidade para termos um sistema que podemos toda aquela informação. Isto é muito importante. Esta é só uma imagem do que é o Centro de Controlo do Mar da DGRM, onde eles fiscalizam todo o mar. Não sei se acompanharam as últimas notícias, onde houve um navio que trazia alguns elementos suspeitos a bordo. Foi a DGRM que deu conta, através do sistema, que soube esta informação, que teve que pôr as entidades competentes, leia-se todo o que é a Autoridade Marítima, a GNR, o CCF, a Marinha, para poderem articular as... Ok, pronto. Crescimento azul. A União Europeia define algumas que eu acho que neste momento têm que ser vistas, porque nós temos muitas áreas na economia azul. Vou passar para a frente. Este era um slide onde eu gostaria de mostrar o que é a nossa responsabilidade e porque é que nós, Portugal, temos tanta responsabilidade. É por causa disto. Isto é a nossa ZEE, que corresponde a 1,7 milhões de quilómetros quadrados e que estamos a negociar a extensão da nossa plataforma continental, o que vai aumentar para 4 milhões de quilómetros quadrados e, portanto, nós vemos como é essa a nossa responsabilidade. Há uma coisa que me dizem que, às vezes, eu fico muito... eu estou à frente da Direção-Geral de Política de Mar. Portanto, às vezes chegam ao pé e dizem assim: toda esta área está sobre os teus ombros. Toda esta área está sobre os nossos ombros, porque a nossa responsabilidade é a responsabilidade de todos nós, por um lado proteger e por outro lado fazer usufruir isto para o bem-estar das nossas populações. E o bem-estar das nossas populações significa cuidar de termos um mar produtivo, de termos dali capacidade, de termos os nossos recursos e termos riqueza. E pronto, eu vou parar na Estratégia Nacional para o Mar, tenho muito mais para falar, mas vou parar na Estratégia para o Mar só dando esta nota. Nós temos uma Estratégia Nacional para o Mar que já é a terceira, a primeira nasceu em 2006, em 2012 sentiu-se a necessidade de se rever para alinhar o que era a estratégia com os instrumentos financeiros da União Europeia, depois, passados 10 anos, foi novamente revista. Esta estratégia foi pensada de uma forma muito simples, simplificou. Depois temos um plano de ação, se calhar precisa de ser um bocado mais refinado, mas foi pensado em 10 objetivos estratégicos. E os objetivos estratégicos vão desde combater as alterações climáticas, ao objetivo estratégico 2, que é o emprego, a economia azul, ou a estratégia número 5, que é o acesso à água potável, ao conhecimento, à educação, à formação, à literacia, à segurança, à soberania. E depois foram pensados 13 áreas de intervenção prioritárias. Das 13 áreas de intervenção estamos a falar a ciência e a inovação, vou passar a bioeconomia, a biotecnologia, as pescas, a agricultura, a transformação comercial, a robótica, as energias renováveis oceânicas. Ou seja, estamos a pensar em objetivos com áreas. E o que é que isto dá? Uma matriz. E o que é que eu agora preciso? É definir medidas e ações. E estas medidas e ações podem responder a um objetivo estratégico para várias áreas, só com uma área. E assim conseguimos perceber, tendo em conta, por exemplo, a área das pescas e tendo em conta a descarbonização, quais são as medidas da Estratégia Nacional para o Mar que dá resposta a isto. E, portanto, nasce uma matriz de implantação para fazermos concretizar o nosso mar. Isto era alguns exemplos das 30 metas para 2030 e uma das áreas é também a literacia do oceano. Eu vou parar por aqui, porque não quero tomar o tempo todo. Espero que pelo menos tenha suscitado alguma vontade ainda maior de conhecerem o que são as políticas do oceano, mas giro é um debate aqui entre os três. Obrigada. Eu só pôr aqui uma slide que eu julguei bastante interessante. A vossa discussão. Entre todos. Peço desculpa. Mas eu estava tão focado nisto que eu estava ali naquele slide. Portanto, porque acho que vai também, naquele outro, alguma vai dar aqui asa para nós. Temos aqui algum fio condutor na nossa conversa. E é neste cruzamento, como a Marisa fez, e obrigado pela sua cheia intervenção, este cruzamento entre os objetivos e as áreas de intervenção, criando esta tal matriz de implantação. Mas aqui é importante para todos nós é perceber, ok, temos objetivos, temos áreas de intervenção e ações. Quais é que são as ações concretas que estão no terreno ou como é que podemos
prover aqui um conjunto de ações concretas. Foi por isso que nós convidámos aqui 2 exemplos, com aqui ações que estão a ser desenvolvidas nesta grande área, do âmbito desta grande estratégia nacional para o mar. Eu iria começar aqui pelo João Rito, para falar daquilo que é o cruzamento, e a Marisa avançou logo com o tema, que é cruzar a aquacultura com a questão da descarbonização. E com um exemplo concreto que dá a ocorrer, do que é mais do que está a ser desenvolvido, o que é ser empreendedor, o que é ser empreendedor na área da bioeconomia azul. E tenho que fazer esta pergunta, porque é que escolheu o PEDIS, portanto, com tantos locais, porque é que escolheu o PEDIS, e qual é que é a perspectiva de futuro em termos de desenvolvimento deste grande desafio deste grande projeto. Mas para passar aqui a palavra ao João Rito para falar um pouco sobre o projeto, neste contexto que eu tentei aqui definir há pouco. Tá bom? João. Querem que eu me levante? Ou querem que eu possa fazer um... Pode ser. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. Eu vou só contextualizar um pouco. Então, eu estou aqui como um dos fundadores da Cientia, é uma startup na área da economia do mar, que vamos chamar de economia azul. Basicamente, produção de peixe para a aquacultura. O nosso projeto, perdoem-me a falta não haver esta modéstia, mas basicamente é um projeto muito inovador, principalmente em Portugal. É o único, é o primeiro projeto que pretende produzir porvina em sistemas RAS. RAS é a sigla para Recirculating Aquaculture System. É uma tecnologia que permite fazer produção de pescado, neste caso peixe, porvina, em ambiente terrestre, usando água do mar, mas é em terra, em ambiente controlado, e isto permite, muito resumidamente, permite que nós evitemos o impacto ambiental que temos no aumento da atividade da agricultura, não danificamos o ambiente à nossa volta, garantimos o bem-estar animal dos organismos que estamos a crescer, e isto tem diretamente um impacto na qualidade do produto final, muito mais do que as pessoas atualmente sabem ou imaginam. Desta forma nós conseguimos também melhorar em muito o nível de sustentabilidade da nossa produção alimentar à escala mundial. E a ideia é um projeto, neste momento local, que estamos a realizar aqui em Peniche, mas temos a pretensão de ambição de podermos replicar este projeto à escala mundial, à escala global, sem número de vezes. Porquê? Porque realmente nós necessitamos de mais produção alimentar da forma mais sustentável possível que consigamos encontrar. Eu tenho o meu background, eu sou biólogo, como o Sérgio é, na verdade. Decidi fazer investigação e decidi depois aplicar o conhecimento da agricultura nesta empresa, que está, felizmente, a crescer bastante bem, com um projeto muito inovador. Eu sou de Coimbra, estou em Coimbra, sou de Coimbra, e em Coimbra decidi mudar para Peniche, em grande parte, não estou a dizer isto mesmo só porque parece bem, por culpa do Sérgio. Claramente eu tive a sorte de conhecer o Sérgio ainda quando eu estava em Coimbra, e olhei para Peniche, que era o Sérgio, que era o municipal na altura, que era o Tosé, tinha uma visão muito direcionada para o desenvolvimento da economia azul na região. Peniche é um dos maiores hubs de pescado a nível nacional, tem canais de distribuição de pescado comerciais que se prestam obviamente muito úteis para o desenvolvimento da produção de pescado, muitas empresas de processamento de pescado, ou seja, o contexto é ótimo. O contexto político, o contexto não só da parceria com o Politécnico de Leiria aqui também, que é muito, muito importante, tem uma conexão com a sociedade mesmo muito útil, e para nós era obviamente também toda a pesca, com a existência do Porto de Peniche, conseguimos ter ali um espaço para trabalhar, isto foi extremamente importante e conseguimos angariar aqui as condições certas para desenvolver a nossa empresa. E isto permitiu que obviamente nós conseguíssemos sobreviver. Fizemos 8 anos de vida no último domingo, o que é realmente um feito incrível. Uma empresa que é uma startup, ainda não tem nenhuma única venda feita, portanto é um projeto que se baseia muito em investigação. Passámos 3 anos a procurar financiamento público e privado no início da nossa vida, depois implementámos um projeto piloto que é apenas para investigação de desenvolvimento, e isto foi uma luta difícil e uma jornada realmente incrível, onde nós chegamos agora. Nós, não sei se quem nos conhece, se calhar já sabe disto, mas eu posso dizer aqui, nós recentemente conseguimos levantar um investimento total em 3 fases de 24 milhões de euros para implementar a primeira unidade comercial da Cientia a ser colocada aqui no Porto de Pesca de Peniche. Isto é realmente um valor incrível. Vamos fazer a nossa primeira unidade comercial que produzirá cerca de 700 toneladas de porvina por ano.
para sustentar o mercado português. Pegando aquilo, parando um bocadinho à apresentação, pegando aquilo que estavas a dizer, Sérgio, estavas a perguntar qual é o contexto, como é que isto acontece, o que pode ser feito mais, etc. Isto parece muito simples, mas é muito difícil fazer o que nós fizemos. Porquê? Primeiro, é um projeto inovador que não existe à escala mundial e tudo isto leva a questões, leva a obstáculos que têm que ser depois esclarecidos, têm que ser ultrapassados e é preciso haver um contexto político que permita que realmente projetos inovadores existam. Porque não é só mais um em que as pessoas, ok, isto existe, nós já sabemos fazer isto, vamos permitir isto. Não, é um projeto completamente novo, as pessoas não sabem se vão funcionar ou não. Isto tem que haver aqui alguma, obviamente, alguma diligência para perceber se tem viabilidade ou não, mas tem que haver alguma abertura por parte dos políticos, por parte dos decisores, para que estes projetos existem e aconteçam, porque senão não vai haver evolução da nossa sociedade no final. Okay? Isto é mesmo muito importante que aconteça, e nós aqui conseguimos encontrar o contexto para que isso pudesse acontecer. Há um longo caminho a percorrer para melhorar isto ainda, sem dúvida alguma. É preciso que haja espaço para que a economia azul se possa desenvolver. Nós temos a sorte de ter encontrado um espaço no Porto de Pesca de Peniche, gerido pela Roca Pesca, cerca de 10 mil metros quadrados de urbanos implementados de edifício. No entanto, não há mais. Nós botámos o espaço pela Roca Pesca. Onde é que agora mais empresas podem vir e podem se instalar? Não existe. Portanto, é necessário que se criem infraestruturas específicas dedicadas para o desenvolvimento da economia azul. Não só para a empresa da agricultura, mas para outras empresas. Isto vai realmente melhorar muito a qualidade da vida das pessoas na região. Portanto, não é tudo para turismo, que haja uma partilha dos recursos para outras atividades também, porque realmente eles valorizam a sociedade. Outra coisa muito importante, que é a desconstrução dos mitos associados à produção para a aquacultura, que existem ainda muito enraizados na população portuguesa, infelizmente. Obviamente, nós historicamente confiamos muito no produto selvagem, no peixe selvagem, temos acesso a ele, acabámos de ouvir na apresentação da Marisa, a quantidade de mar que nós temos à nossa disposição é incrível, muito bom, tem que haver espaço para outras atividades. À escala mundial não existe possibilidade de usarmos apenas peixe selvagem para sustentar a população mundial. Nem sequer à escala nacional. Não conseguimos fazer isso. Nós importamos, em Portugal, mais de 70% do peixe que nós consumimos. Isto é um indicador evidente de que nós temos que arranjar outras formas de produzir alimento de uma forma sustentável, sem estragar o meio ambiente, sem desgastar os recursos naturais. Isto é uma forma de nós conseguirmos fazer. E as pessoas têm que entender que este tipo de produção realmente deve ser valorizada, deve ser confiada, o produto final é mais do que fidedigno. Nós estamos a trabalhar com entidades públicas, institutos de investigação, não só nacionais como a nível internacional, para valorizar, para confiar naquilo que nós estamos a produzir. E desafiamos toda a gente realmente a ser um bocadinho mais aberto, a perceber de onde é que vem o produto que nós consumimos e nós compramos, porque só assim é que o mercado vai ser aberto a que nós possamos construir aqui. Eu vou dar um exemplo. No nosso caso, nós queremos produzir localmente para comercializar localmente. Nós temos uma dificuldade gigante com isto, porque as pessoas em Portugal não querem ouvir falar do peixe da aquacultura. Então eu tenho que pensar, para os investidores privados que nos estão a financiar, como é que eu vou ter um plano B ou um plano C, porque realmente a população portuguesa não é muito aberta a isto. Então eu tenho que desenvolver um estudo de mercado para exportar o meu peixe para a Holanda. Isto não é o que faz sentido no meu modelo de negócio. O meu modelo de negócio é produzir aqui e comercializar aqui. Mas eu tenho que ter este plano B, ou plano C até, para outros países que realmente já conhecem o contexto da agricultura, já valorizam, já não se importam de pagar um extra por um produto que tem a certificação de sustentabilidade. Isto é muito importante. Nós temos que dedicar um bocadinho mais a educar, se calhar, as gerações mais jovens para que isto nos próximos anos realmente seja resolvido. Acho que vou parar por aqui. Estou a falar muito. Obrigado, João, pela mensagem, pela experiência que partilhou connosco. Mas nós começámos aqui esta nossa conversa com algo mais estratégico, conceptual, como é que as oportunidades e os objetivos se conjugam, algumas oportunidades, projetos e ações concretas. E eu queria tirar aqui a oportunidade da participação do Dr. José Correia para percebermos como é que os territórios podem criar as oportunidades para que isto seja possível. Portanto, não basta definir políticas macro, os territórios também claramente têm que criar essas oportunidades para que as coisas surjam, não é? E acho que aquilo que temos neste momento é resultado de um alinhamento e também de um apoio a vários níveis, que permite que, em primeiro lugar, o Politécnico de Leiria
tenha apostado aqui no território, há 25 anos, com a criação desta escola. Continua essa aposta com a questão da construção do Sete Mares, continua essa aposta com a contratação de investigadores, docentes, etc. Agora temos este outro desafio que é do Semana Tocha, e há de continuar a aposta agora num novo contexto da Universidade da Liga Oeste, qualquer que seja esse desenho final, mas é importante que alguém que desafie, alguém que conheça as oportunidades para que estes eventos atores possam aproveitar. Temos aqui o exemplo do João Rito, que aproveita este contexto de oportunidade que foi criado, mas agora queria perceber como é que quem está do lado da criação de oportunidade, da criação também da atratividade do território, pode gerar contextos a vários níveis, que não é só a questão da agricultura, da ciência, a questão do desporto e eventos mundiais, para que depois tenhamos esse impacto. Portanto, o desafio para todos da Correia, se é que é possível colocar este desafio, é como é que os territórios podem adaptar, que oportunidades devem criar para que esta economia azul se sinta no território e não seja uma estratégia macro sem ações no terreno. Acho que o desafio está lançado, a palavra é criação de oportunidade e aquilo que seja o impacto nos territórios. Tá. Bom dia a todos e a todas. Desculpem lá esta posição, mas para mim é mais cómoda. Eu nunca fiz hipismo. Uma das vezes atrevi-me e caí por abaixo e parti o braço. Mas nessa altura os pés não estavam no chão. Mas aqui estão bem. A minha coluna, portanto, espero, não interpreto isto como, enfim, não vos respeitar, mas por uma questão de equilíbrio. Desse equilíbrio. E estava aqui a ver como é que. Eu não pensei muito. Só há bocadinho é que soube quem é que eram os meus colegas de painel. E pronto, fiquei muito feliz por saber que tinha aqui pessoas que, ao longo da minha vida, também têm sido como um destino, e as palavras do João, há bocadinho, e aqui com a Marisa, que é, enfim, sempre muito gratificante, porque já conheço de outras águas, de outros mares, e que já lá irei. Por isso, estamos aqui. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Rui Marques. Eu se calhar ia começar por uma borboleta. Quer dizer, vamos aqui olhar aqui para esta inspiração da Belém, um autêntico laboratório de sustentabilidade. Mas ia começar por uma borboleta que numa primavera, em Lisboa, assentou numa mesa do restaurante no Baixo da Gama. Passa a publicidade. Uma borboleta que resulta de uma pessoa, enfim, muito relacional. Okay? Muito relacional. E que já nos conhecíamos também de outros mares. E, vamos aí. É muito gratificante perceber como é que uma ideia trabalhada em Lisboa, não é? Mas na cabecinha ali do Rui, se gera este momento. E por isso nós temos aqui o Tanto Mar 2.0 ou 5.0, sem quanto. Porque de facto eu tinha um programa, fiz muitas coisas ao longo da vida, aquela que o Sérgio mais referiu foi ter sido Presidente de Câmara entre 2005 e 2017. E ele pode ser uma coisa de caraças, podem crer. É de caraças vir a votos. Uma tensão enorme, perceber o que é que eu posso fazer de diferente. E convido-vos todos, muita malta jovem aqui. O que é que vocês andam a fazer? Há oportunidades de as pessoas boas fazerem coisas muito boas e não deixarem o terreno para outros que são muito maus. Isto aqui é um parênteses. E foi um bocadinho isso que levou. Voltando à borboleta. Nunca estou a ler desta forma, voltando da borboleta. Foi aqui na social. E portanto eu tinha um programa de rádio, que era o programa Tanto Mar, Tanta Riqueza. Estamos a falar das rádios piráticas e tal. E então como é que a gente vai? O desafio do Rui, como é que vamos atribuir o nome? Olha, Tanto Mar. E ficou o nome do Tanto Mar, uma academia de verão também para os miúdos do ensino secundário e que cá continua.
isto penso que é uma das mensagens também. É assim, aquilo que faz sentido tem espaço para andar. Como aqui o João faz sentido, toda aquele Estado. Por isso ele levantou os não sei quantos milhões que aqui acabou de falar. É preciso que ninguém atropela, digamos, essa coisa. Isso é outro território. Mas esta resiliência é muito importante. Depois olhei um bocadinho para não me enganar, olhei para a missão, assim, vou falar para 20, 30 pessoas, mais coisas, e que mensagem que se pode dar ali, e fui, sim, nada melhor perceber qual é a missão, e está lá, a missão da vossa fundação, e acho que, pronto, estamos muito reconhecidos por essa decisão de virem até aqui a Peniche. Não sei se o decisor também tem a ver com Peniche, mas tem a ver com o Oeste, pelo menos, ali com as guerreiras e tal. E dessa missão eu destaquei que é promover o desenvolvimento de Portugal e dos portugueses e das comunidades portuguesas. Comecei a pensar das comunidades portuguesas, etc. Como é que pode ser importante, João? Olha aqui. Bom, e por outro lado, o facto de poder fazer uma ponte, que é isso que nós fazemos nos diários. O Rui é especialista nisto, o Zé, e aqui o IPL aqui, que é fazer aqui estas pontes na ciência, na cultura, na educação e nas relações transatlânticas. Ora, isto aqui diz tudo. Agora, o grande desafio, penso eu, aqui, hoje, é como é que, com esta missão que vocês têm e que corporizam, como é que a gente pode olhar aqui um bocadinho para o futuro? Há muitos constrangimentos. Esta questão das tarifas é qualquer coisa. João, já pensaste na implicação das tarifas no teu negócio para não sei o quê? Bom, isto pode haver dois sentidos. Pode haver aqui uma biodiversidade. Disse bem. Uma biodiversidade. Digamos, é as coisas para lá e as coisas para cá. Aliás, uma das coisas que eu li no site era o costa a costa. E a costa pode ser da costa para aquela costa e daquela costa para lá, para a costa de cá. Bom, e independentemente desses constrangimentos tarifários, há uma, eu diria que há uma essência que essa é imutável. São as pessoas, que são os nossos emigrantes. E por isso este papel de ponte entre a fundação, os nossos imigrantes e a economia azul pode ser aqui muito importante. Há bocado o Sérgio apresentou-nos aqui o Smart Ocean. Eu vejo a estação para poder ser útil em termos de alguns resultados e de abrir pistas, não é? Então, o Sérgio falou, o Smart Ocean nasceu nos mares da Noruega, em 2015. Na altura era o Presidente Cavaco Silva e eu era, para além de Presidente de Câmara, era diretor do Cluster do Mar, portanto, que era o Oceano 21 à época, e depois fundimos com o Fórum Empresarial da Economia do Mar. E, portanto, estávamos nos mares da Noruega e estava lá toda a gente. Estava o Sérgio, estava o Carlos Faro, como eu disse aqui, do Biocamp, o Apolinário, que era o Presidente da DOCA Pesca, a Ministra Assunção Cristas, etc. E o Tozé, armado em torno, diz assim, vamos fazer aqui uma pequena reunião. Então, viram as áreas que estão ali naquele porto? Aquelas áreas foram extraídas da gestão comunitária e foram criadas no Porto, gerido pela época a Direção-Geral de Portos, Munhoz de Oliveira, familiar do João Munhoz de Oliveira. E então diz assim, se nós, aquele problema que tu identificaste aqui há bocadinho, que é, bom, então se houver mais empresas, para onde é que vão? Mas tem esse constrangimento. Um parque na zona industrial de Val de Groa, que há que ter o seu caminho, e não tem. Então, e se nós aproveitássemos este terreno que era da comunidade e então puséssemos ali uma área de localização empresarial orientada para a economia do mar?
Juntando aqui à Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, que teve ameaçada, foi uma luta local. Portanto, mais uma vez, o que é que faz sentido? Bolas, não faz sentido. Aqui uma escola, e a prova tem, e a dobra com a defesa da escola, isto não era nada disto, foi o Mariano Cá, veio cá fazer depois a inauguração. O Sete Mares, que estava ameaçado, a Fundação para a Ciência e Tecnologia não queria o Sete Mares, luta anabrunhosa, determinante, portanto, toda a comunidade, e depois, mais tarde, ainda com a professora Ana Brunhosa, nos Centros de Valorização Tecnológica. Em 2015, 2016, 2017, depois concluímos o Smart Ocean. Portanto, o que é que isto quer dizer, grosso modo? É assim, que tem que haver um propósito, e a existência de propósito é que nos leva. Nós também, como, enfim, na introdução, que o Sérgio foi meu adjunto. Até alguém que me disse, epá, José, tive um convite do Politécnico ali para a escola. E eu disse rapidamente e em força. Exatamente porquê? Por isto que é que isso faz de intercooperação, etc. E, portanto, vem ali. O SETMA, agora, dando um bocadinho para a parte do Smart Ocean, é aqui que eu acho que a Fundação pode entrar. Porque assim, nós vamos ter ali uma estrutura, agora aqui para a diretora, para a Marisa. Nós vamos ter ali um espaço, uma componente física, que tem por trás uma componente de projeto, etc. Ora, no quadro das relações internacionais e da promoção daquilo que são os projetos nacionais, que aquele projeto não é um projeto para pedir ponto. Aliás, já está incluído no Abazul. Então, bom, nós podemos ver como é que a nossa comunidade imigrante, isto é quase, não sei se isto tem cabimento ou não, das atribuições, como é que a nossa comunidade imigrante, também que tem um forte sentido patriótico, que sabemos que tem, e comunidades que têm também os próprios meios financeiros disponíveis, etc., a nossa comunidade imigrante não pode ser também procurar o interesse deles aqui no nosso Smart Ocean. Por quantos milhões é que são aqui, Sérgio? 7 milhões. 7 milhões, nós temos uma grande responsabilidade para que aquilo seja útil, que se concretize para os Joões e para os Manéis e para as Marias, o cabo daqui da escola, do ecossistema, mas em termos nacionais, etc., ao nível das questões da inovação. Esta é uma primeira nota. Como é que a Fundação, isto é quase de valer um bocadinho a bola, através destas pontes estabelecidas, pode ou não ser um veículo de promoção daquilo que em termos da economia azul se faz. Agora, é aqui que nós estamos, mas para a economia azul nacional e concretamente com um projeto concreto. Esta é uma das notas. A segunda, o pós-presidente. Mas claro que isso foi tudo tínhamos uma Magna Carta, por isto 2020-2025, onde definimos quais até os eixos estratégicos, as questões da energia, estão ali vários, que eu não vou entrar por aí. Agora, eu vou pegar naquilo que depois o Presidente de Câmara continua a fazer. Portanto, eu tive convites, portanto, sobre algum erro de casting, a culpa não foi minha, do Plaça do Mar e da Fundação Oceano Azul. E todo o meu trabalho tem sido, eu diria, tem sido na autoestrada, na A18, não sei se é o máximo, olha, aqui, mas tem sido fundamentalmente na A18 e na que está aqui, A18 e pus ali o papel, e na A13. Na A13, aqui. Não, na A13. É onde é que estás tu? E há três. Isto pareceu uma área de intervenção e o estúpido, depois aquilo é uma área de intervenção, não é? Há três. Pensei que isto, a volta não estava a bater. É A8. Então é A8, estou na A8. Já houve um ministro que se deu mal. Lembra-se? Houve um ministro que queria batizar a A8 como uma autoestrada do surf. Exatamente, foi uma das. Era 8, só que antes do anúncio, a comunicação social divulgou quando o ministro ia para fazer o anúncio
Em Peniche acabou-se, não há mais, porque houve fuga de informação na altura. Pronto, o que eu tenho feito muito neste momento é, eu desenvolvi no quadro do Fórum Oceano aquilo que é a rede das estações náuticas de Portugal. Agora peço-vos uma coisa, certo? Podem pegar nos telemóveis e põem só, pode ser assim em inglês, Nautical Portugal. E portanto, e vem, digamos o que é a rede das estações náuticas de Portugal, que já não é só litoral. Porquê? Porque, para efeitos estatísticos, quando nós falamos da conta satélite da economia do mar, tudo quanto é náutica, turismo náutico, seja em águas costeiras, ou seja, águas de interior, elas têm a ver com... E posso-vos dizer que tem aí um menu se querem contribuir também para a economia do país, naquilo que tem a ver com, digamos, estes territórios onde as questões da sustentabilidade, da questão das águas de interior e isso, paisagens fantásticas, tem aí Nautical Portugal, ou então Estações Náuticas de Portugal. O outro trabalho que tem, digamos, enfim, um envolvimento, por exemplo, na área de empresas, nós temos na rede cerca de 1.800 empresas. São mais de 60% dos parceiros globais desta rede. Outra nota, para simplificar, tem a ver com o trabalho, e aí sim, portanto, é aqui na parte na A3, na biodiversidade das águas marinhas protegidas. Eu creio que Portugal pode também ter um contributo muito importante para este quadro da relação bilateral entre Portugal e os Estados Unidos, que é o trabalho que tem estado a fazer ao nível da criação de áreas marinhas protegidas. E, portanto, se é sobre o Atlântico, é o Atlântico que nos une, portanto, o meu trabalho e com a Fundação Oceano Azul, portanto, que gera o Oceanário de Lisboa, comecei em 2018 e ainda não me despedi, portanto ainda lá, ainda não fui dispensado, como outros foram. Aqui, não da Fundação, foi a ver com dispensado, uma coisa qualquer. E que é, digamos, termos da política uma forma diferente, ou seja, que é de, em vez de ser a Direção-Geral da Política de Mar ou alguém mandatar para criar áreas marinhas protegidas, olha, vamos desenhar aqui naquele mapa imenso que a Marisa aqui nos colocou, serem processos de bottom-up, de baixo para cima, com o envolvimento das comunidades, da pesca, do turismo, dos marítimo-turistas, etc. Penso que é uma área muito importante de trabalho futuro que a Fundação a vossa Fundação pode ter. Há muito conhecimento. Portugal tem muito conhecimento. Eu creio que pode estar aqui também numa forma de paridade, por isso o conhecimento que Portugal tem nestas áreas pode também ser muito importante para o reforço destas relações bilaterais. Portanto, para já é isto. E obrigado por convite. Obrigado aos três pela magnífica conversa, julgo que foi suficientemente inspiradora e também ilustrativa daquilo que tem sido feito de bom em Portugal nesta área da economia azul. Eu agora deixava aqui um espaço para questões que queiram colocar aqui aos nossos, que nós temos ilustres, nós que temos como convidados, para esclarecer algumas coisas que queiram sim. Aqui o primeiro. Eu gostava de fazer uma pergunta. Porquê Corvina? Só uma coisa, já vi corvinas. Então elas são boas. Também já. É uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta e muito pertinente. Não foi fácil a escolha no início. Como eu disse há pouco, é um projeto bonito. Nós somos a primeira empresa à escala mundial a produzir corvina em estrela-rás. E isto há uma distinção clara deste tipo de sistemas de produção. Significa que não havia essa informação, portanto isso ia ser muito difícil. Pegando nisto, nós sabemos que o produto que sai deste tipo de tecnologia é diferenciado e deve ser valorizado por isso mesmo. Okay? Se nós fizéssemos a mesma coisa com um produto que fosse muito conhecido e muito já abundante no mercado, como por exemplo salmão, robalo, dourada, nós não íamos conseguir tão facilmente obter essa diferenciação porque é uma produção feita em RAS, como eu estou a dizer. Okay? Então era mais fácil termos as duas coisas, uma espécie muito menos abundante no mercado
e com a produção feita em raiz, em ambiente controlado, com a certificação de sustentabilidade. Isso ia ser mais valorizado. Mais do que isso. É um peixe, é uma espécie que cresce muito mais rapidamente, com uma performance muito melhor do que as outras espécies que nós conhecemos mais facilmente. Não é a melhor de todas, em termos nesta corrida, mas é uma das melhores, claramente. Quando eu falo de performance zootécnica, estou a mencionar crescimento mais rápido, estou a mencionar taxas de eficiência alimentar muito melhores, mortalidades muito baixas, ou seja, são muito resistentes, com um valor nutricional muito superior àquelas que nós conhecemos mais facilmente. Okay? E isto é comprovado cientificamente, não estou a dizer isto só porque parece bem, é mesmo real. Outra coisa muito importante, só para vocês terem noção do que eu estou a dizer, por exemplo, o bala cresce em 2 anos cresce em 500 gramas, genericamente falando, e a corvina no ambiente natural cresce 2 kg. Estão a ver a diferença? É uma diferença muito grande. Outra coisa, nós, como naturalmente precisaríamos ter este apoio por parte de entidades governamentais, nós colaboramos muito com o IPMA. O IPMA deu-nos muito apoio no desenvolvimento do nosso projeto, não só fornecendo os peixes pequeninos, os ovinhos, como também com a colaboração da experiência científica que eles já tinham com a corvina. Eles já tinham mais de 10 anos de experiência de investigação com a corvina, que nós não tínhamos, e portanto isso dava-nos mesmo muito jeito, não estávamos a partir do zero. Estávamos do zero na produção em RAS, mas não partíamos do zero no que toca a conhecimento biológico da espécie. Porquê? Estou a dizer isto porquê? Porque no final nós tínhamos 2 espécies-alvo que tínhamos escolhido, uma delas era a corvina, a outra era a seriola. A seriola é o lírio em português. É o lírio. Há muito nos Açores, não é? Exato. O que acontece é que o IPMA não tinha uma experiência com o lírio na altura, e então nós tínhamos partido de um ponto muito mais precoce, que se apostássemos no lírio, e mais, o mercado português não conhecia nada do lírio e conhece alguma coisa de corvina já. E isso facilitava também essa situação. Sabendo o que sei hoje, sei que a aposta foi muito acertada, porque os resultados foram incríveis, conseguimos resultados muito melhores do que nós expectávamos, e o lírio não tem resultados tão ótimos como do que nós conhecemos, porque há outras empresas também a fazerem o lírio errado, não íamos ser o primeiro também, no caso do que têm também bons resultados, mas não têm tão bons resultados como o que nós conseguimos com a corvina. E já agora também queria fazer uma pergunta em relação a isto. Esse sistema RAS, portanto, o peixe está numa zona enorme, penso eu, não é? Sim. Com água do mar. Sim. É isso, com água Isso. do mar. Mas tem aquelas farinhas, aquilo tudo ou não? Não, quero saber isto é extremamente. Olha, isto vai no seguimento daquilo que eu tinha dito há pouco. Vamos lá. Aquilo que eu tinha dito há pouco de os mitos associados à indústria da aquacultura que a população portuguesa tem. A utilização de determinados termos. Eu vou dar aqui, utilizo um termo aqui que não é um termo benéfico para a indústria, que são as farinhas. Eu vou dizer mais uma coisa. Nós normalmente vemos muitas vezes em supermercados peixe de viveiro. São termos que as pessoas não associam a um produto de boa qualidade. São termos que não se devem usar por uma questão de conotação que traz, técnica, que traz esta palavra. Nós pedimos para os mercados passarem a usar o termo da aquacultura. O termo de farinha, eu vou dar este exemplo muito concreto. Eu tenho cadelas que dou ração. E eu dou as minhas cadelas como se fossem as minhas filhas, ok? Mas eu dou ração da mais alta qualidade. É uma ração. É a mesma coisa que acontece com os peixes. Não é uma farinha, é uma ração. A ração é uma extrusão de uma série de ingredientes selecionados com todo o cuidado do que toca à sua origem, à sua sustentabilidade, à sua qualidade nutricional, que no final são entregues a esse animal, neste caso a corvina, para que chegue da melhor forma possível. A maior investigação feita no mundo inteiro, em termos de melhoramento, de melhoria da indústria da aquacultura, é na parte nutricional. Ou seja, na melhoria do alimento para a aquacultura. Milhares e milhares de grupos de investigação no mundo inteiro fazem investigação nesta área, para que nós consigamos melhorar a sustentabilidade da produção. Isto é mesmo muito importante. Não é uma farinha, é um alimento composto com ingredientes de alta qualidade
que entregam os requisitos nutricionais indicados para as diferentes fases de vida da corvina ao longo do seu processo de crescimento. O nosso livro é dos microplásticos, certo? Muito pertinente essa pergunta também. Porquê? Porque a GTN, através de um instrumento financeiro que são as EA Grants, estou a passar aqui uma publicidade muito importante também, através das EA Grants, que é um instrumento financeiro em colaboração com a Noruega, a Islândia e a Liechtenstein, financia projetos e a Scienta teve a oportunidade de ser financiada para fazer o primeiro projeto à escala mundial de investigação de microplásticos em ambiente raso, em parceria com o IPMA e com o SINTEF, que é um instituto norueguês muito relevante nesta área, e nós fizemos essa investigação. É um estudo preliminar ainda, há muito mais ainda a descobrir, mas eu vou-vos dizer alguns dos resultados. Os resultados são os seguintes: nós construímos um sistema que não foi pensado para filtrar microplásticos. O que nós descobrimos foi que na água do mar natural, o ambiente natural que a gente gosta e confia, está totalmente contaminado com microplásticos. Nós pegamos essa água, filtramos essa água antes de entrar dentro do nosso sistema. A água que nós filtramos ficou com menos de 90 e não sei quantos por cento de microplásticos. Okay? Dentro do nosso sistema, assumindo isto, nós temos muitos componentes feitos de plástico. Mas esse plástico é um plástico feito em polietileno de alta densidade, que é muito estável ao longo do tempo, aguenta com condições adversas, e nós não produzimos mais microplásticos com o nosso sistema. Mas depois, dentro do nosso sistema de circulação indoor, dentro de portas, temos também mais produção de microplásticos. Assumindo isto, sabem de onde? Ficamos a descobrir. Das nossas roupas. As roupas de todos nós têm plásticos. E os microplásticos aparecem simplesmente abrindo a porta da rua. Abrimos a porta da rua e eles vêm do ar. Estas fibras todas vêm do ar e não vêm da água. Portanto, nós realmente fazemos um trabalho em prol da melhoria desse tipo de contaminantes. Melhoramos, sem dúvida, não estamos isentos. E esse estudo financiado pela DGPM permite-nos saber exatamente isto. Ok, agora desculpe lá só o tempo. Claro. Eu também me entusiasmo. Mas há estado a ser. Peço desculpa, há estado a ser a oportunidade de ver a convidada. É isso, é isso. Não, é porque eu quero perceber uma coisa. Ok, a ideia é tipo, são 7% das toneladas, não sei o quê. Sim. Mas o peixe vai inteiro, como a gente vê nos mercados, vai já todo preparado como aquele senhor explicou, que vai numa máquina, não sei o quê. Sim. Aproveitam os outros produtos todos do peixe. Como é que é isso? Muito pertinente também. Então, nós, no nosso novo edifício que estamos a desenhar e projetar neste momento, que é este documento que obtivemos, vamos ter a verticalização das diferentes fases da cadeia de valor. Com isto eu quero dizer o quê? Vamos ter uma maternidade de corvinas, que nos vai fornecer com os ovinhos, que vão eclodir em larvas e se vão desenvolver e crescer ao longo do tempo. Vamos depois ter a fase de engorda, até para 2,5 kg, 3 kg, e depois no final o processo de abate e processamento de pescado. Temos essa parte toda incluída. O RAS, pegando também neste ponto, permitam-me o tempo de antena, permite que nós consigamos aplicar processos que respeitam a economia circular, o mais possível. Ou seja, os desperdícios são reaproveitados. Pegando o quê? A parte do processamento de pescado, tudo aquilo que nós fizermos filetes, que vamos fazer, não for utilizado para o filete, ou seja, para o consumo humano, é reaproveitado para quê? Para ser um ingrediente de alto valor e de fonte fidedigna de farinha de peixe e óleo de peixe. Aquilo que é tão mal conotado na indústria atualmente. Porquê? Porque nós assumimos que a farinha de peixe vem de peixe pescado no meio do mar, etc., dos subprodutos da pesca. Não tem que ser só disso, pode vir para produto da aquacultura de alta confiança mesmo. Portanto, nós vamos fazer isso produzindo farinha de peixe e óleo de peixe para isso. Para além disso, permite-nos também aplicar técnicas de abate que evitam o sofrimento do próprio organismo, do peixe neste caso, e melhora muito a qualidade do produto final. Ou seja, estamos a falar de abate por eletrocução, uma técnica japonesa chamada Ikejime, que faz com que o peixe não sofra rigorosamente nada e que de um momento para o outro seja abatido. Com isto, nós vamos ter, com essa fase de produção de pescado, podemos fornecer o mercado com o peixe inteiro, podemos fornecer o mercado com filetes, podemos fornecer o mercado com tranches, com pele, sem pele, o que é que nós queremos. Temos a versatilidade, porquê? Porque prever o mercado para daqui a 5 anos, nós podemos fazê-lo, não sabemos.
Porque ninguém sabe atualmente à data de hoje. Nós não sabemos como é que ia estar o mercado de hoje em 2019, antes de uma pré-pandemia, etc. Mudou muito e muda muito. Nós queremos ter a versatilidade de poder fornecer o mercado com aquilo que mais for conveniente na altura. E esta unidade vai nos permitir fazer exatamente isto. O que é que nós vamos ter sempre, obrigatoriamente? A nossa identificação de marca, rastreabilidade do produto, com toda a informação ao consumidor. Porque a única forma do consumidor poder fazer uma escolha acertada e informada é com o nosso fornecimento e transparência total do processo de produção. Obrigado, João. Podemos deixar as mais perguntas lá para os dedos. Mas quero saber quanto é que vai custar este produto. Então, temos mais uma questão para dar aqui também ao a aquisição e depois foi complementada. Qual é o papel da Europa no meio disto tudo? Estamos no meio global, não é? Estamos inseridos na União Europeia. Há algum movimento, alguma regulamentação? E a minha outra pergunta era, quais são os limites? Onde é que chega? Falou do ChatGPT, falou da inteligência artificial. Isso é algo que pode ser muito benéfico, mas traz muitos problemas futuros. Sim, e hoje em dia só tenho princípio e não vou... Portanto, isto é uma pergunta agora para transmissões. Dá para muita coisa, mas eu não vamos utilizar aqui muito tempo para tentar almoçar os temas. Obviamente, a pauta não se importa. Há aqui uma grande discussão em torno da questão da inteligência artificial, a necessidade de regulamentar esta questão, mas tal como se aplica naquilo que é o conhecimento, naquilo que é a aplicação e há vários setores, também vai ter que haver essa discussão. Naquilo que é a regulamentação. Peixe sem espinha, há regulamentação? Sim, aquilo que é o processamento de pescado, quer dizer, não é produzir, é vender peixes sem espinho, não é produzir peixes sem espinho. Pois eu sei. Isso aí está regulamentado porque aqueles produtos já regulamentados. Portanto, nesse contexto, não há grande questão. Agora, o papel da União Europeia é sempre na regulamentação desses produtos, mas sobretudo naquilo que tem diz respeito à taxa dos projetos, é financiar e criar aqui mecanismos de apoio. O projeto do João não era possível se não houvesse este apoio em termos efetivos, nomeadamente ao nível do Fundo das Pescas, não é? O Fundo Europeu da Pesca, não é? Queria fazer essa pergunta, mas agora já fiquei mais necessidade. E ali permite fundos europeus, fundos privados e individualizar. Portanto, os privados só vão se o público acompanhar. A Europa dá esse apoio. Portanto, é um pouco nesse sentido. E não sei se há alguma mais questão, mas queríamos aqui agora terminar para ir até ao almoço, para não estar aqui a alongar muito mais, porque temos aqui um programa ambicioso, muito extenso, mas acho que vai ser muito impactante para o. Podem deixar aqui.